Então, a gente vai terminar esse exercício 1 da página 64, ok? Então, a gente estava só retomando aqui rapidinho até onde a gente fez, que aqui, né, a gente, para achar a geratriz, foi a primeira coisa que a gente fez. Para achar a geratriz, a gente utilizou esse triângulo retângulo aqui, que a altura é 60, o raio é 30. Então, tá aqui, a gente usou Pitágoras. Geratriz ao quadrado é igual 30 ao quadrado mais 60 ao quadrado. Então, ficou 900 mais 3.600, deu 45. Ixi, 4.500, que 45 aqui. 4.500. E aí, como geratriz está ao quadrado, eu preciso achar as raízes. Então, acho a raiz aqui. E 4.500 é 100 vezes 45. Então, eu fatorei. 9 vezes 5 dá 45. 45 vezes 100, 4.500. Então, eu coloquei fatorado aqui, ó, utilizando o 100 e o 9, que são dois números quadrados perfeitos. Então, raiz de 100 é 10, raiz de 9 é 3, e o 5 fica lá dentro. Então, aqui multiplicando, a geratriz deu 30 raiz de 5. Ok? Isso, mas eu vou substituir no final, tudo bem? Eu acho que fica mais fácil. O finalzinho fica mais fácil, né? Fica mais tranquilo. Então, o que que a gente vai fazer agora? Bom, eu preciso fazer essa regrinha de 3 aqui. Lembra que a gente comentou no início? Preciso fazer essa regrinha de 3 aqui. Eu preciso achar, para achar o ângulo, né, que ele está pedindo. Ele está pedindo para achar o ângulo. Olha lá, determine a medida aproximada do ângulo. Até agora eu achei só a geratriz. Então, para achar o ângulo que fica aqui em cima, ó, né, que é esse ângulo aqui de abertura desse setor aberto, desse cone aberto, né, que ele é um setor, eu preciso ter essas duas informações. O comprimento total dessa circunferência imaginária e preciso ter esse comprimento aqui do setor. Então, nós vamos achar os dois comprimentos, tá? O comprimento total, que é 2, vezes π, vezes r, que eu coloquei g, para não confundir. Porque essa circunferência aqui, ela não existe, ela é imaginária, porque eu estou considerando que a lateral desse setor, desse cone, a lateral desse cone é um setor, e setor é um pedaço da circunferência. O raio dessa circunferência imaginária é a geratriz. Então, o comprimento total é 2 vezes π vezes o raio, né? Se essa circunferência existisse. Então, 2 vezes π vezes 30 raiz de 5. Comprimento total dessa circunferência, 60 π raiz de 5. Ok? Então, isso aqui eu achei. Que a volta completa está para 360 graus. Então, esse eu achei. O que eu tenho que achar agora? Eu tenho que achar esse comprimento aqui, do setor. Esse setor montado, ele é a lateral do meu cone. Se eu montar isso aqui, ó, esse setor, se eu montar para ele virar um cone, esse comprimento aqui, ó, tem o mesmo comprimento dessa base. Vocês concordam? Que o comprimento da base é esse comprimento aqui? Comprimento da base. Oi? Aqui é
É o comprimento dessa circunferência aqui, ó. Esse T de total, dessa circunferência imaginária, onde estaria inserido esse setor. E agora a gente está chegando aqui numa outra conclusão, que o comprimento dessa base é igual ao comprimento aqui desse setor circular. Então, aqui é o comprimento do setor. Porque se eu monto ele, né, se eu pego esse pedacinho de papel, se eu montar, isso aqui vai virar o círculo da base. Isso aqui vira o círculo da base, aqui, ó. Então, não tem como eu achar o comprimento do setor, mas tem como eu achar o comprimento da base. Né, 2πr. O raio da base é 30. Então, o comprimento da base, que é igual ao comprimento do setor, é igual a 60π. Agora eu posso fazer essa regrinha de 3 aqui. Algum comentário, alguma dúvida? Ok? Então, essa regrinha aqui, ó. Então, eu volto a analisar aqui, ó, o comprimento total dessa circunferência imaginária, que eu achei aqui 300, é 60π raiz de 5. Então, olha, regrinha de 3. Volta completa de 360 graus está para 60π raiz de 3, não, raiz de 5. Assim como esse ângulo está para o comprimento só do setor, que eu achei aqui, que é igual ao comprimento da base, 60π. Sim, pode. Isso, exatamente. Pode simplificar e aqui põe 1. Alfa vezes raiz de 5 é igual a 360. Então, alfa é igual a 360 dividido por raiz de 5, que agora eu vou substituir por 2,24. E aí você divide, e o alfa vai dar aproximadamente isso mesmo, graus. Você pode aproximar para 161, não tem problema. E pode agora comentar à vontade, perguntar o que vocês quiserem saber aí. É, tudo certo? Vou passar aqui os 2 traços, porque eu fiz separado, né? A gente achou os comprimentos aqui primeiro. Eu acho que de todas essas matérias, o cone é o mais que exige mais da gente. Eu acho que ele exige mais até do que pirâmide. Não sei. Ah, sem problema. Tá muito próximo. Sem problema. Oi?
cone equilátero é o mesmo conceito do cilindro equilátero. Altura igual ao diâmetro. Mesmo conceito. Mentira. Mentira. Não é isso, não. A geratriz que é igual ao diâmetro. Eu falei errado. A geratriz que é igual ao diâmetro. Tem aqui no exercício 3, né? A altura igual ao diâmetro é só no cilindro. Aqui é a geratriz que é igual ao diâmetro. Ok? A gente pode, então, ir para frente? Então, aí, o exercício 2 agora. Ainda na página 64. Uma fórmula para calcular a área total do cone, que em geral é apresentada em livros didáticos. A área total é igual a π vezes R, que multiplica R mais G. Explique o raciocínio. Bom, seria o seguinte: a área total é a área da base mais a área lateral. A área da base é um círculo, πr ao quadrado. A área lateral é a área do setor, que é a parte lateral que fica em pé aqui em cima dessa base. E a área do setor eu passei para vocês fazer π, R, G. E aí o que acontece? Se eu colocar em evidência o π e o R, porque ele tem π e R nos dois termos, né? πr ao quadrado dividido por πr, sobra um R. πrg dividido por πr, sobra um G. Então, esse é o raciocínio utilizado para essa formulazinha aí. Tudo bem? Vamos para o terceiro. Quando a geratriz de um cone tem a medida igual ao dobro do raio, dizemos que o cone é equilátero. Então, se a geratriz é igual ao diâmetro, ou seja, o que é diâmetro? O dobro do raio. Dizemos que esse cone é equilátero. O triângulo retângulo destacado na figura permite calcular o raio da base sabendo que a altura desse cone é 18 centímetros. Não temos a informação na letra A, né? Não temos a informação da medida do ângulo correspondente ao setor, que é esse ângulo aqui, ó, falou que não tem. Como podemos obter essa informação? Partindo do que dispomos. Então, ele quer saber o seguinte: eu tenho aqui um cone,
eu tenho a altura dele, que é 18. Esse cone é equilátero. Então, aqui eu tenho o raio da base, aqui eu tenho geratriz. E aí, eu formo aqui um triângulo, retângulo. Já que ele é equilátero, a geratriz é 2R. E aí, nós podemos fazer Pitágoras. Para achar o raio, eu não tenho aqui. Vamos fazer. Esse eu não tenho aqui. Oi? Isso. Exatamente. Ah, se ele tivesse planificado, ele tivesse aberto. Isso. Isso, não. Aí fica complicado. Aí realmente ele tem que estar planificado. Ok? Então vamos lá. Continuando. Hipotenusa 2R. Um cateto é R, o outro cateto é 18. Ok? Então aqui eu vou levar tanto 2 quanto R. 18 vezes 18. 324. Esse R, ele passa para cá negativo, né? Então, 4R ao quadrado menos R ao quadrado igual a 324. 3R ao quadrado igual a 324. Vou passar esse 3 dividindo e vou fazer 324 dividido por 3. Vai dar 108. Esse R está ao quadrado. Tem que tirar as raízes. Então, se você fatora esse 108, vamos fatorar o 108. Então, pega ele aqui. Vou fazer aqui que fica melhor, acho que vai ter mais espaço. Esse 108. Fatora ele aí o máximo possível. Então, é 2 vezes 54. 54 é 2 vezes 27. Tá vendo? Fatorei primeira vez. Aí agora eu tô fatorando 54. Agora eu já tenho 2 vezes 2. Agora eu vou fatorar o 27. O que é o 27? Não é 3 vezes 9? Aqui eu tô fatorando 27. Então, o 108 é isso aí. Ou seja, olha aqui um quadrado perfeito. 2 vezes 2, 4. Vezes 9. Vezes 3. Então, 108 é a raiz de 4 vezes 9 vezes 3. Raiz de 4 é 2. Raiz de 9 é 3. Então, o raio, 6 raiz de 3. É esse que você tinha perguntado aquela hora, Breno? Para o raio mesmo, né?
Bom, achamos o raio até agora. E agora, ele pede pra gente, ele quer o ângulo do setor, né? O ângulo do setor. Então, eu vou fazer a mesma situação, tá? Para saber aqui o ângulo do setor, que é a lateral planificada. Vamos escrever isso aí que a Júlia perguntou, né? Lateral planificada. A lateral planificada, eu tenho um setor, ele quer saber o ângulo desse setor. Esse setor, ele faz parte de uma circunferência imaginária. Tá vendo? O setor tá aqui, ó. É só dele, é só ele que existe. Mas eu preciso fazer regrinha de 3 para obter o ângulo dele. Então, eu preciso comparar o comprimento total dessa circunferência imaginária está para 360 graus. Assim como o comprimento aqui desse setor está para o ângulo alfa. Então, agora eu tenho que achar os dois comprimentos. Tem que achar esse comprimento total dessa circunferência. Oi? PGR? Posso, mas aí eu não. Isso aqui é da área, né? Aí eu posso, só que aí eu tenho que utilizar a área do comprimento total. Eu posso sim, né? Na letra B, né? E ainda estou na letra A. É por isso, a gente ainda está na letra A aqui. Então, o comprimento total dessa circunferência, 2π, só que aqui o raio dela é o G. Comprimento total, 2 vezes π. Quem é o G? O G é o dobro do raio. E o raio é 6 raiz de 3. Então, o dobro, 12 raiz de 3. Então, eu tenho aqui o comprimento total, acabei de achar. Né? Dessa circunferência imaginária que esse setor faria parte. Achei o comprimento dela todinho. Agora, eu vou achar o comprimento do setor. Esse comprimento aqui, ó, do setor. Lembra que o comprimento do setor é igual ao comprimento da base? Né? Porque se eu montar isso aqui, ele vai ficar em pezinho, né? E isso aqui vai contornar aquela circunferência da base lá embaixo. Isso aqui. Então, o comprimento do setor tem o mesmo comprimento da base. Então, comprimento do setor, comprimento da base, 2πr. E o raio é 6 raiz de 3. Então, 12π raiz de 3. Agora, eu posso voltar aqui e fazer minha regra de 3. O comprimento total está para 360. Está aqui. Assim como o comprimento do setor está para o ângulo alfa. Tá vendo? Esse comprimento está para esse ângulo. Algum comentário aí? Pode cortar o π, pode cortar a raiz de 3.
e pode simplificar o 24 com 12. Que aí vai dar 2 aqui e 1 aqui, né? Então, vai ficar 2 vezes alfa, que eu vou multiplicar em x, né? É igual a 360. Passo 2 dividindo. Aí acho o alfa. Esse 180 graus é a área, é o cone lateral, sim, planificado, lembra? Então, eu posso fazer o seguinte, olha. Vou mostrar para vocês que pode. É mais ou menos isso aqui, ó. Eu tenho que fazer com exemplo com folha pequenininha, porque com folha grande não dá. Então, olha, se eu pegar essa folhinha aqui, né? E fazer aqui um setor. Eu preciso recortar isso aqui. Eu recorto. Deixa eu ver se eu acho aqui o meu tesouro. Vou recortar. Tá vendo aqui? Esse ângulo aqui deu 180. O desenho tá errado. É esse aqui o desenho certo. Esse ângulo aqui é de 180 graus. Né? É o meu setor planificado. Vai ficar minúsculo, mas eu vou tentar fazer. Peraí. Tô recortando. Tá aqui. Recortadinho. É esse aqui o setor. Então, esse setor, essa lateral, né? Tá planificado. Agora eu vou montar aqui um cone com ela. Seria isso aqui, ó. Tá vendo? Olha o cone aqui. Olha o ângulo de 180 aqui que eu escrevi. Mas tá aqui o cone montadinho, né? É só você encostar aqui, ó. Esse pedacinho aqui. Eu tenho um cone certinho, olha. Tá vendo? É disso que a gente tá falando, né? Essa lateral, tá vendo que aqui ele não tem a base, né? Não tem. Mas essa lateral, ela é formada por um setor, que seria aqui a metade de uma circunferência, né? Nesse caso desse problema, esse setor tem aí um ângulo de 180 graus. Você viu como que é possível? É isso aí que a gente está falando. Pessoal, mais alguma dúvida, mais algum comentário? Porque essa matéria ela é a mais chatinha. Então, vocês podem ficar à vontade, perguntar, questionar. Pode falar à vontade. Isso. Pois é, por isso que eu estou falando, que essa matéria ela é um pouquinho maior, né? Principalmente quando a gente tem que achar o ângulo do setor, dá um pouquinho mais de trabalho. Se tiver alguém ainda copiando aí, eu espero.
Tudo bem? Então, a letra B ele pede para calcular a área do setor que forma a superfície lateral e a área total da superfície. Então, ele quer as duas coisas. Então, a área do setor, que é esse aqui, nesse caso, desse problema, πRG. Aqui sim a gente usa πRG, que é muito mais fácil. Senão eu teria todo esse trabalho, né, de novo. Apesar de que eu já achei isso aqui, né? Ah, não. Eu teria que fazer tudo de novo aqui, ó. Só que de área. Eu teria que achar a área total, né, para poder depois achar a área do setor. Então fica mais fácil fazer π vezes R vezes G. Π, o raio, 6 raiz de 3. A geratriz é o dobro do raio. Aqui. Então, é 12 raiz de 3. A área do setor. Eu vou multiplicar o 6 com 12. Vai dar 72. Raiz de 3 com raiz de 3. Da raiz de 9, que é 3. Vezes o π. Então, a área do setor. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 7, 21. Então, tá aí a área só do setor. E aí, agora ele quer a área total, que é a área da base mais a área do setor. A área da base é um círculozinho, né? A base aqui é um círculozinho de raio, 6 raiz de 3. Essa é a minha base. Tá vendo, gente? Quando eu falo para vocês não confundirem, esse setor, ele faz parte de uma circunferência que não existe. Olha aqui uma circunferência que não existe, né? Aqui, deixa eu colocar ele aqui assim. Olha, ele faz parte de uma circunferência que não existe. No cone, essa circunferência não existe. Ela estaria mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Ele faz parte aqui de uma circunferência que não existe. Olha o tamanho que seria essa circunferência. Esse setor é um pedaço dessa circunferência, que é a lateral. Tá vendo? Agora, lembra que quando eu montei, olha que tamaninho que é a real base do meu cone. Não tem nada a ver com essa aqui, ó. Olha o tamaninho da base do meu cone, é praticamente isso aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui. É bem pequenininho a base, né? Não tem nada a ver. Olha, eu não posso dizer que são proporcionais, porque o raio, quando eu acho a área aqui, né? Na área, não. Porque na área, o raio está ao quadrado. Então, por isso que não é proporcional, né? Mas aqui, vocês viram que com relação a comprimento, eu tenho aqui a proporção com relação a comprimento. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Com relação ao comprimento, sim. Porque o comprimento do setor é igualzinho ao comprimento da base. Né? Tá vendo a base aqui? Não formou um círculo? Olha lá, minha base formou um círculo. Aqui, ó. Olha lá, o comprimento do setor. Isso aqui formou um círculo. Então, nesse caso, elas são proporcionais com relação a comprimento. Mas com relação à área, não. Beleza, continuando. Área da base. Aqui é minha base pequenininha. Vocês viram que formou. Πr ao quadrado. A área do setor eu já tenho.
O raio, 6 raiz de 3. Π, né? 6 raiz de 3 ao quadrado, mais 216 π. Então, aqui, a área total é π vezes 6 raiz de 3 ao quadrado, vai ficar 36, que é o 6 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é raiz de 9, que é 3, mais, vou ter que apagar aqui, senão vai atrapalhar muito, vai ficar muito confuso. Mais 216 π. 36 vezes 3 vai dar 108, né? 3 vezes 6, 18, 108. 216 π. E aí, aqui também tem π, né? Eu posso somar, porque os dois têm π. Então, você vai somar tranquilamente esses dois aí. 6 e 8, 14. 2, 3. 324 π. As áreas. Algum comentário?